Oi, hoje é dia 17 de setembro, é uma segunda-feira e eu estou indo para o IPEM para poder utilizar o reator nuclear MB-01. Finalmente vou usar para fazer experimentos. Então, eu acabei de chegar, eu estava no observatório, né? E, bom, tomei banho, descansei um pouco e agora estou indo então para o IPEM. A aula começa às 1, agora já é quase meio-dia e meio. Atualizaram os ônibus aqui da USP, então eu vou ter que identificar qual a nova forma de chegar lá. Mas eu tô muito animada, eu infelizmente não imprimi os documentos, mas eu vou conseguir abrir os documentos aqui em PDF e usar um dos meus aplicativos do meu computador para poder editar. Então não tem problema não ter imprimido a documentação. Tá um dia estranho, né? Ele tá um dia meio chuvoso agora. O que é ótimo, porque nos últimos dias foi muito quente, foi horrível e deu uma bela melhorada agora. Então vamos lá, é provável que vocês então vejam os registros do que é utilizar um reator nuclear para fazer experimentos. Beijo! Bom, então eu cheguei aqui no IPEM, eu nunca tinha usado o banheiro daqui, aparentemente só tem casa de funcionários, não sei se tem muitas mulheres nesse prédio, mas estou aqui e a aula começa já. Detalhe, tem essa porta. BC2, 64, 67. BC4, 64, 67. O que é isso? Percentual das bases retiradas de dentro do núcleo. Certo? E a barra do controle 3 já em 20%. Ou seja, já está só uma reta média ali. O sinal do canal 9. Tá? Bom, vamos começar a pegar as contagens de referência. Você tem o armário do canal 2. Então a primeira coisa que você vai fazer é começar a aquisição. Então esse primeiro botão é limpar, o outro é partir. Começou a contagem do canal 1. Mesma coisa o canal 9. Você vai limpar, partir. Começou a contar, vai contar durante 1 minuto. E aqui vai começar a contagem do canal. Limpar, porque botar um número aqui e partir. Tá? 11.563. Nossa, ele tem uma voz. Tá indo para 30%. Acho que a gente anotou errado. Fez folha aí, Luiz. Não sei se deu folha pra ele. Quê? O tio presta umas tabelas aí. Acho que a gente anotou errado. Porque a Acho que gente eles não estão tem usando Acho que tá errado. Eu acho que eles estão. Ó, não leva incremento, né, de reatividade, né? Tudo bem, tem a ver muito com a escala do gráfico, mas o partido do ponto extremo 9, olha, ó, vai estabilizar. O 9 dá para visualizar melhor do que o 1 e o 2, né? Tá? O canal 9, ele está estabilizando num outro patamar lá em cima. Então, na hora que a gente olhar assim, olha, realmente dá para traçar uma reta média ali. A hora que vocês disserem para mim, professor, já estabilizou, pode fazer uma nova contagem agora para BC3 igual a 30, a gente começa. Ninguém fala nada, fica uma questão de 8 horas da noite. Hã? Está? Aí ele pega essa no finalzinho, ele pega. Hã? Ele pega o período inteiro ali, ou ele pega só no finalzinho. Não. Você foi parar num outro patamar de contagem, né? Nesse patamar
o tamanho do contrário, você está anotando. Até observando de baixo ali. Você está observando. Se só passar uma reta ali, essa reta paralela de baixo. Já cresceu. Primeira contagem do canal 1 estava dando mais um que faixa. Então estava 4.500, né? E agora já subiu para 6.000. Houve o quê? Uma multiplicação de nêutrons. Certo? Por que houve essa multiplicação? Porque eu inseri. De baixo atual. Vai crescendo, mas tem escala, você pode mudar a escala para ficar um barulho pouco, vai deixar até o fim ficar de surdo. Terceiro valor do canal 1. 5.986. Segundo valor do canal 9. 9.821. Terceiro valor. Terceiro valor do canal 2. 14.661. Então agora vamos calcular o valor médio e vamos fazer a primeira previsão. Vou dar só encostar. Deixa eu sair daqui também, gente. Ó, olhem para as barras lá no núcleo. Calma aí. Ela vai cair. Se você for o dedo muito violento aí. Atenção. Caiu, tá vendo? Primeiro nível, a água tá Ó, lá. balançou a água. Agora você. Então, ó. Desligou. Olha lá olha lá a reatividade. Sumiu. Tá? Aqueles valores que você vê lá, a reatividade negativa introduzida pelas duas barras. Pro canal 3 e pro canal 4, tá? No final eles vão convergir. E olha lá, a derrubada ali do canal 5 e 6, tá? Agora, como é que você chama? João. João, dá uma... empurra até o fim com força aí. Aqui. Vai, olha lá. Pronto. Chegou. Certo? E aí, olha como aumentou a contagem. Por que aumentou a contagem quando ele derrubou a água? Porque a água estava protegendo os canais nucleares do campo gama do núcleo decorrente dos produtos de fissão nuclear. Então, quando você tirou a água, você... Voltei do IPEM, realizei os experimentos e agora eu vou jantar. Fiz um macarrãozinho. Tá frio, então eu exagerei realmente no molho. Então tá quase uma sopinha, tá uma delícia. Mas vamos lá, vou comentar com vocês então como foi o experimento. Então basicamente, a gente chegou na aula. A aula começa às 1 e termina às 5. E o professor deu uma introdução do que seria feito, que foi ótimo, muito bom. Eu amo ir para laboratório sabendo exatamente o que eu vou fazer. E então ele fez toda essa introdução no início da aula. E ele explicou basicamente como seria o processo e algumas características intrínsecas da questão física, né?
desse experimento. Então, a gente basicamente precisaria medir qual seria a altura necessária para poder atingir o nível de criticalidade do reator nuclear, dependendo da barra de contenção de nêutrons, né? Então, o que acontece? Os reatores nucleares, eles estão ali realizando propriações e formações de nêutrons, e com isso eles conseguem manter reações nucleares ocorrendo a todo momento. Essas reações nucleares, elas liberam energia. Sendo assim, quando você tem um reator nuclear, ele se diferencia de uma bomba nuclear pelo fato de que você consegue condicionar, né, como vai ser essas fissões e quantas delas você quer que ocorra. Então, quando você tem essas barras de contenções, você consegue fazer com que esse controle aconteça. Então, a diferença entre um reator seria basicamente a ausência de barras de contenção para parar a proporção de nêutrons livres no ambiente. Bom, agora são 3h09 da manhã. Eu acabei de acordar, eu tirei um cochilo às 8 e acordei agora. Vou começar então a fazer a análise dos dados coletados na aula, né? Então, vou explicar para vocês o processo de coleta de dados, como que foi o experimento em si. Então, basicamente, a gente chegou, teve aquela aula introdutória, né, explicando qual seria o processo para poder se utilizar o reator nuclear e também algumas características físicas, né, de dados mesmo, antes da gente dar início ao experimento. Então, o experimento ele consistiu em anotar 4 conjuntos de dados. Então, a gente pegava um conjunto de dados e, relacionando ele com o dado anterior, você tirava um valor médio, né? Para poder ter noção de quanto da barra você deveria subir ou descer. Então, o que acontece? O reator nuclear ele é constituído, pelo menos esse que a gente tem aqui na USP, de 4 barras de contenção. Então, essas barras de contenção, a gente ativa elas quando a gente quer conter a população de nêutrons dentro do reator nuclear. Então, o que acontece? Quando você está tendo lá o processo de reação nuclear e você quer acabar com esse processo, você quer conter totalmente o número de nêutrons, você insere totalmente essas barras de controle dentro do CERN, né? A questão é que o que diferencia um reator nuclear de uma bomba nuclear é, de fato, esse processo de você conseguir controlar essas reações nucleares, né? Então, numa bomba atômica, você não consegue parar a progressão de crescimento da população de nêutrons e, por fim, as reações nucleares, né? Então, reação de absorção, reação de fissão, reação de espalhamento, você não consegue. Isso tá além do que você pode fazer. Já no reator nuclear, você consegue fazer esse processo de conter. Então, eu quero tantos % de fissão nuclear ou tantos % de uma população de nêutrons. Eu consigo condicionar esses números através dessas barras de controle. Então, para a gente entender ali o início dos processos nucleares, a gente tem uma seção de eventos que precisam ocorrer antes de dar início ao reator. Então, a gente tem motores de partida, que seria, no caso do IPEM, a gente tem lá um combustível, um elemento combustível que é de urânio, e a gente insere esse elemento combustível para que ele emita os nêutrons iniciais, e esses nêutrons iniciais deem início às reações nucleares e, por fim, estabilizem, né? Então, esse motor de partida, ele fica introduzindo esses nêutrons e a gente faz, então, uma contagem com essa introdução até chegar no nível estável de nêutrons e o remove, né, e desliga. Então, a gente fez isso nesse momento. Então, a gente queria saber aonde a barra deveria estar para a gente ter o início, então, das reações nucleares dentro do reator. Como a gente não sabia, a gente foi fazendo testes, então colocando a barra em 30%, depois a barra em 49,33%, e esses valores eles eram dados através de uma relação entre a quantidade de nêutrons da primeira população e a segunda população. Então a gente fazia uma relação média, né? Então
o primeiro sobre o segundo, então os primeiros dados sobre os segundos dados. E um fato interessante é que conforme você deixa esses elementos combustíveis introduzindo nêutrons no sistema, a população de nêutrons ela vai crescendo, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui que no canal 1 existem canais dentro do reator que é para detectar o quanto de nêutrons tem lá dentro. Então, ficam se chocando nêutrons contra esses detectores. Esses detectores são essas caixas gigantescas que apresentam pra gente o número de colisões que está ocorrendo por causa desse fator. Então, quando você remove a barra de 20 para 30%, você tem essa variação. Eu vou pegar do canal 9, que ele expressa melhor esse valor. Então, o canal 9, na primeira vez, ele estava com uma média de 7.391 colisões entre os nêutrons e as placas de detecção. Já quando você tirou a barra 30%, né? Então, você deslocou ela 10% do valor anterior, esse número ele pulou para 9.821. Então, olha como a população vai crescendo conforme você vai tirando a barra. E depois, na terceira detecção, a gente encontrou um valor de 30.995 e a gente terminou com a barra sendo retirada em 58,33%, e esse valor da população de nêutrons foi para 13,5141. Então, 135.141 nêutrons sendo chocados contra essa barra de detecção. Então, com isso, você consegue fazer essas deduções, e daí quando você chega nesse nível de criticalidade, que no caso do nosso reator é de 64,23%, você desliga essa fonte de nêutrons, né? E a partir daí os nêutrons que estão dentro do reator, eles começam a fazer essas colisões de forma progressiva.